PEC dos precatórios, que abre caminho para ampliar o Auxílio Brasil, é aprovada em primeiro turno na Câmara após muitas negociações. A proposta recebeu pelo menos 25 votos de partidos da oposição, parte do PSB e a maioria do PDT concordaram com a mudança que prioriza o pagamento de dívidas do chamado Fundef, o antigo Fundo de Educação Básica. Márcio Rocha traz os detalhes direto de Brasília. Depois de uma votação que começou no início da noite e foi até a madrugada, a PEC dos precatórios ainda precisa ser analisada em segundo turno pela Câmara dos Deputados antes de ser encaminhada para o Senado. Na primeira votação, foram 312 votos a favor, 4 a mais do que os 308 necessários para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. O trabalho nos bastidores foi intenso, principalmente para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Para facilitar a análise da PEC, Lira colocou apenas essa proposta na pauta de votação do plenário, além de permitir o voto remoto, depois de ter determinado a volta do trabalho presencial dos parlamentares. Nos últimos dias, uma força-tarefa em busca de apoio foi montada pela base governista, mas o clima durante a votação era de incerteza e desconfiança. O governo estima que com a PEC dos precatórios, o teto de gastos passe de 40 bilhões para 89 bilhões de reais em 2022. Além do segundo turno, os deputados precisam também analisar os destaques, que são as sugestões de mudanças no texto. Olha, sobrou empenho do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Bastante empenhado nessa aprovação e na busca por votos ali dos deputados. Como disse o Márcio Rocha, a aprovação nessa primeira votação, ainda há necessidade de uma segunda votação na Câmara para que esse texto passe pelo Senado, e no Senado também são necessárias 2 votações para a aprovação final. E como a gente estava falando aqui, né, com essas negociações, com essa entrega de algumas contrapartidas, não é? Entre elas o pagamento de dívidas do Fundef, priorizando esse pagamento, retirando da fila de precatórios, foi possível conseguir, por exemplo, 15 votos do PDT, que originalmente é oposição, PDT de Ciro Gomes, né, que faz oposição ao governo Bolsonaro, mas que agora apoia e aprovou, né, votou a favor dessa medida, dessa PEC. Apesar de discursar contra. Exatamente. Discursou contra, mas votou a favor. Isso, exatamente Foi isso. decisivo, né? Sem os votos. Bom, na verdade, sem os votos 4 do votinhos PDT, ali. sem os votos do PMDB, qualquer um desses partidos que estão mais à centro-esquerda ou ao centro, se tivessem votado em bloco contra a proposta do governo, inviabilizariam a vitória a despeito dos esforços de Arthur Lira, que permitiu, inclusive, votação remota para alguns deputados em viagem. Então, PSB, PDT, PMDB, escolha o seu aí. Qualquer um desses que mantivesse um voto em bloco contra a proposta do governo inviabilizaria essa vitória. Mas o PDT, sem dúvida, foi o grande fiel da balança. Antes com tábua e com tudo. Exatamente. Com tudo. Antes da votação, o relator da PEC, o deputado Hugo Mota, criticou a oposição. Se a mãe de família que mora lá em Patos, na Paraíba, de onde eu vim, ela quer saber se chama Bolsa Família Auxílio Brasil ou ela quer receber os R$400 do mês que vem. Não importa como se chama, é preciosismo para se construir uma votação incoerente com a história dos partidos de oposição nesta casa. É difícil votar contra os mais pobres, mas é isso que vocês estão fazendo. O líder da oposição, Alessandro Molon, rebateu as críticas e sugeriu que o Palácio do Planalto envie uma nova proposta. Coloquem em votação na semana que vem uma medida provisória que abra crédito extraordinário e nós votaremos a favor. É tão grave o que está acontecendo aqui que para tirar o dinheiro dos professores teve que se inventar uma falsa emenda aglutinativa que não existe. Fez-se uma mágica, aglutinou-se o nada com o que não existe para produzir uma fraude. Bom, e agora, pergunta ao nosso ouvinte, está aprovado o calote nos precatórios? Ainda não. Ainda haverá uma reunião hoje para decidir sobre as mudanças e alguns pontos do texto, os destaques, né? O mais provável é que a votação desses destaques e do segundo turno, porque é necessário para que uma PEC seja aprovada a votação em 2 turnos, fique para terça-feira da semana que vem, dia 9. Deve ser aprovado, deve passar, e aí a proposta vai para o Senado. E no Senado também precisa passar em 2 turnos, com o apoio de 49 dos 81 senadores. Será uma votação fácil, dado o placar apertado na Câmara dos Deputados, onde a situação
em geral é mais confortável para o governo, mas o fato é que foi uma grande vitória, né? Bolsonaro deve ter dormido o sono pesado ontem. Ao longo do nosso noticiário, você tem mais informações e análises com Rodrigo Orengo, Dora Kramer, Juliana Rosa e a nossa reportagem em Brasília.